Ivo Pugnalone, uma das 100 pessoas mais influentes do segmento de energia no Brasil e um homem que dedicou aí boa parte dos seus últimos anos na defesa desse segmento que é um dos mais importantes quando você pensa na geração de energia, se não o mais importante. Ivo, hoje é uma data importante porque essa semana saíram duas notícias emblemáticas na mídia, em dois canais totalmente diferentes, diferentes também até no teor político desses canais, falando do mesmo assunto, só que de maneiras diferentes. Eu queria que você trouxesse à luz do conhecimento para a maioria das pessoas o que é que está acontecendo no setor de energia nesse momento no Brasil. Alessandro, você sabe que tudo que não é conhecido termina dando errado. Não tem lanche grátis, né? Como dizia o Milton Friedman, nada acontece por acaso, não é? Tartaruga, quando está em cima de um galho de árvore, pode desconfiar porque alguém colocou lá, tartaruga não sobe nada. Então, hoje, nessas duas notícias que você me contou antes da gente começar, a pergunta foi: vem cá, na primeira notícia, o presidente Lula e o ministro Alexandre da Silveira, ministro de Minas e Energia, anunciam que o Brasil é o país mais renovável do mundo, com 90% da potência instalada de fontes renováveis e, ao mesmo tempo, um órgão noticioso mais identificado com a oposição política divulga que o Ministério está anunciando a conclusão de um acordo com a República Argentina para a importação de uma quantidade imensa de gás natural para usinas termoelétricas. Mas como é que é isso? Nós somos campeões do renovável e estamos fazendo um contrato para importar gás para usinas termoelétricas. Mas o pior não é isso. O pior é que não é um gás qualquer. Não é um gás natural qualquer, tirado pelo processo convencional. É um gás retirado por um método chamado fracking, um método que foi condenado até pelo Papa Francisco. Papa Francisco, cujo sobrenome é Bergoglio e que é argentino de nascimento, conhece muito bem o sistema fracking e ele condena como desumano. Por que é desumano o sistema? Porque o sistema injeta 606 venenos diferentes no solo para retirar gás e óleo que estão entranhados num tipo de rocha diferente da rocha onde está o petróleo e o gás retirado da maneira tradicional. Esses 606 venenos, eles são injetados com 1.000 caminhões de água doce. 1.000 caminhões de 25 mil litros cada um, por poço, para cada poço. Os poços duram 2 anos. Depois de 2 anos, você tem que mudar o poço de lugar. Esses 606 venenos são colocados para liberar o gás metano. Só que o gás metano, em vez de subir direitinho por onde o pessoal quer, ele sobe para dentro dos lençóis freáticos, aonde está a água dos poços que as pessoas usam para cozinhar, para se alimentar, para tomar banho, enfim. Mas eles não param no lençol freático, esses venenos vão até
os chamados aquíferos. No nosso caso, o aquífero Guarani. Mas vem cá, Ivo, como é que você sabe disso? Você não podia me perguntar. Como é que você sabe de tudo isso se você é engenheiro eletricista? Como é que você sabe disso aí? E outra coisa, por que que você está se preocupando com isso se esse gás está vindo da Argentina? E os danos serão feitos, portanto, em terreno argentino. O impacto é imediato, viu, Alessandro? Não é a médio a curto prazo, não. É não, longo e médio prazo. É imediato. E o impacto à saúde também acontece aqui, porque os argentinos vão ficar com impacto na água deles. Nós vamos ficar com impacto no ar nosso, porque o gás deles vai produzir energia elétrica em solo brasileiro, entendeu? E esse gás vai ser usado numa termoelétrica e vai gerar emissões de gases de efeito estufa e particulados. Gases de efeito estufa e particulados, eles não são ruins apenas para o aquecimento global. Eles são ruins para a saúde das pessoas. Essas termoelétricas, elas estão situadas sempre na periferia das cidades, perto do centro de carga. Ou seja, aquela população, exatamente a população menos aquinhoada pela sorte, digamos assim, é que vai respirar esses gases cheios desses venenos. Essa é a verdade. Ô Ivo, beleza. Você está me falando então que o Brasil está em um processo de compra de um combustível que, em primeiro lugar, vai trazer muito dano para a população argentina, dessa região na qual vai ser feita essa extração. Beleza, isso é uma coisa. O segundo é, você, como um defensor da soberania nacional e do uso dos recursos nacionais para o nosso desenvolvimento, o que isso impacta? Nós já sabemos o impacto disso na saúde, no meio ambiente da Argentina, dos nossos irmãos. E para a nossa indústria, para a nossa cadeia produtiva, para a nossa matriz energética, qual é o impacto que isso traz no futuro, a médio e longo prazo? Alessandro, guarda esse número, por favor, para quando a gente conversar você guardar. A energia termoelétrica, ela custa 10 vezes mais do que a hidroelétrica. A energia hidroelétrica de pequenas centrais hidrelétricas, ela é mais cara do que das grandes. E ela custa aí com R$ 270, R$ 280 por megawatt-hora, você tem energia hidroelétrica de pequena hidroelétrica. Uma termoelétrica a gás cobra R$ 2.700 por megawatt-hora. 10 vezes mais. 10 vezes. E por que, Ivo, tanta diferença? Ora, uma usa água, a outra usa petróleo. Qual você acha que custa mais? Uma outra usa água, outra usa petróleo. Qual que você acha que vai custar mais caro? A que usa petróleo, com certeza. Claro. Porém, ela tem vantagens, as termoelétricas? Claro que tem vantagem. Pois não. Eu vou fazer uma pergunta bem simples aqui, tá? Você sabe que eu sou leigo nesse assunto, mas por que... Então nós temos uma produção que pode ser feita através de hidrelétricas, outra que pode ser feita através de usinas solares. Por que vai usar a termoelétrica, então, com combustível fóssil, ou, no caso desse combustível vindo da Argentina, gás? Qual é a explicação para isso? Muito boa pergunta. Muito boa pergunta. Eu acho que a essa hora todo mundo está fazendo essa pergunta que você está fazendo. Mas esse tal de Ivo só fala da hidrelétrica e da termoelétrica, e a eólica, e a nuclear, e a solar? Bom, aí nós temos que dividir ao meio
as fontes e é preciso que cada um entenda melhor o que são essas fontes. Não é possível a gente, por exemplo, não saber para que serve um remédio, né? A gente tem que saber, olha, eu vou tomar um remédio. Tem remédio para, às vezes, curar a mesma doença. Não, mas eu não quero tomar desse tipo aqui, eu não posso, o médico me proibiu, porque se eu usar esse, vai me fazer mal para uma doença que eu tenho. Se eu usar aquele, não faz mal. Assim é a energia. A energia se divide em dois grandes blocos: as renováveis e as fósseis. As renováveis são aquelas geradas por fenômenos naturais, que se renovam com a movimentação da Terra em torno do Sol e do Sol em sua longa viagem pelo universo. São o ar, a água, os ventos, não é? As marés, elas têm forma de gerar energia renovável, está sempre se renovando. As fósseis não, as fósseis estão enterradas, e por isso elas se chamam fósseis, e elas são retiradas de onde elas estão, são queimadas e acabam, elas não se renovam, tá? Mas que legal, então tem essas duas fontes. É claro que a melhor é a renovável, claro que é, mas depende. Por que depende? Porque tem uma outra divisão nessas questões, né? Que é a divisão pelo seu regime de operação. Algumas delas são energias permanentes. Você ligou, o ser humano ligou, ela fica ligada. O ser humano vai lá, desligou, ela desliga. Agora, tem outras que são intermitentes. O que quer dizer intermitente? O ser humano pode até ligar, mas ele não sabe quando é que ela vai desligar sozinha. A solar, o sol nasce às 5 da manhã, essa época do ano, 5h15 da manhã. Tem épocas em que o sol nasce às 7 da manhã. Então, antes desse horário, não tem energia solar, porque não inventaram ainda energia lunar, nem energia estelar, só tem a solar. E às 4 da tarde ela começa a acabar, e já não tem muito. Ela dura aí umas 6 horas por dia, de uma forma boa, mas qualquer energia é boa. Mesmo que ela acabe, mesmo o tempo que ela está existindo, ela está produzindo e está fazendo o seu papel. Por isso que ela é boa, ela não é ruim. O problema é: dize-me com quem andas e te direi quem és. O que é isso? Quem é que vai ser ligado quando às 4 da tarde as usinas solares terminam seu trabalho diário? Aí você vai ter que escolher. Ou você vai ligar uma eólica, ou você vai ligar uma hidrelétrica, ou você vai ligar uma termoelétrica. A eólica tem outro probleminha. Ela é do tipo da solar, ela é intermitente. De uma hora para outra ela acaba. E no dia 15 de agosto de 2023, eu sei porque é aniversário de casamento do meu pai e da minha mãe, às 8h30 da manhã, o Operador Nacional do Sistema, ONS, detetou a saída de um circuito do Ceará e do Piauí que interligava o resto do Brasil inteiro. Nós tínhamos 8 gigawatts, dos 100 gigawatts, 8 estavam vindo das eólicas do Nordeste. E acabou o vento. Entende? Acabou o vento. O vento, ninguém manda no vento. Ninguém manda, nem no sol ninguém manda. Eles têm o horário deles, eles sabem o que fazem. Os rios existem antes da Terra ser redonda. Antes da Terra ser redonda. Então você sabe onde é que os rios estão, você sabe que de 11 em 11 anos você tem uma grande seca e mais outros 11 anos você tem uma grande enchente. Quando acaba o vento, quando acaba 8 gigawatts de 100 num país, isso é uma catástrofe.
Por quê? Porque todas as cargas de 100, tinha 100 de carga, só tem 90. Todas as outras usinas que ficaram em pé querem atender aquela carga. E as correntes ultrapassam as que estão calibradas pelos relés de segurança para operar. Então os relés desligam as geradoras para proteger as 90 que ficaram segurando o que tinha que ser 100. Precisava 100, tem 100 ligado. Quando caiu, ninguém foi lá desligar o interruptor. Ah, vou desligar a luz aqui para não carregar o sistema. Não, todo mundo deixou tudo ligado. Então, é uma dificuldade enorme religar isso. Quer dizer, quando chegou o vento novamente e eles foram ligar, o negócio não aceitava, porque tinha muito mais carga ligada do que usina funcionando. O Brasil é um dos maiores produtores de energia hidrelétrica do mundo. Como é que a gente está comprando gás para alimentar a termoelétrica? Aonde isso é possível? O Brasil não é um dos. O Brasil é o segundo maior produtor de energia hidrelétrica do mundo. Perde apenas para a China. Perde apenas para a China. Outra coisa, o Brasil está fazendo um acordo para comprar gás da Argentina para tocar termoelétricas, mas também para tocar a indústria. A indústria também precisa de gás para processos industriais. Então, a questão vai para por que eu vou comprar gás de fracking nesse caso? Um gás de um efeito devastador sobre o aquífero Guarani, por exemplo, que chega na Argentina também, é a mesma água, né? Não podemos falar que são águas diferentes. Agora, que há alguma coisa muito estranha nisso tudo, há. Porque não tem como justificar um país que tem o terceiro maior potencial remanescente do mundo. Alessandro, olha, nós somos o segundo em produção. Agora, em termos de potencial remanescente, que é o que ainda tem para ser aproveitado, nós somos o terceiro do mundo. Nós perdemos para a China, que tem 13%, para a Rússia, que tem 12%, e nós temos 10%. Quer dizer, 10% de toda a energia hidrelétrica que hoje pode ser produzida ainda no mundo está em território brasileiro. Só que a Rússia tem 12%, mas estão praticamente, a maioria deles, em grandes latitudes. Estão na Sibéria, em áreas ao norte, onde você tem um problema de congelamento de água, a 70 graus negativos, coisas assim. E os da China estão em grandes altitudes. É difícil trabalhar naquela altitude, os acessos são muito ruins e tal. O Brasil não, o Brasil tem 130 gigawatts, que é 30% a mais do que tudo que existe hoje no Brasil, disponíveis, dos quais menos de 40% estão na Amazônia. Tem muita gente que gosta de dizer que nós não podemos mais fazer hidrelétrica porque senão vai afogar os índios. O grau de mentira é tão grande, que dizem que as hidrelétricas afogam os bebês indígenas. Ô Ivo, em 2011, 2012, mais ou menos, eu lembro, existia uma campanha na Globo, tanto na Globo quanto em algumas redes sociais, onde atores globais eram os protagonistas dessas propagandas, e eles diziam que a construção da usina de Belo Monte ia trazer um impacto ambiental muito grande. Eu sei que hoje, passados não sei quantos anos, a usina de Belo Monte ela atua com o mínimo da capacidade dela, assim, coisa absurda, né? E fica aquela pergunta, essa campanha contra as usinas, ela tem remanescência nesses fatos que ocorreram na construção de Itaipu, por exemplo?
Alessandro, quando você quer ganhar dinheiro, o que você tem que fazer? Se você é empresário, você tem que vender o produto mais caro que você tem. Ou você tem que vender o mais barato? Não, você tem que vender o que é mais caro. Então, há toda uma indústria em torno de proteger as usinas termoelétricas e demonizar as usinas hidroelétricas. Por quê? Porque o petróleo consumido pelas usinas termoelétricas, ou o gás, ou o carvão, tem algum dono. E esse dono ganha com essa venda. E ele ganha para entregar algo que é essencial, que se não houver, o país para. Então você está dizendo que é uma guerra comercial entre as termoelétricas e as hidrelétricas? Não, as termoelétricas e o Brasil. O pior é isso. Não é a termoelétrica contra a hidrelétrica. Claro que é. Contra o Brasil? Como é que funciona isso? É porque a água não dá para vender. Ainda não conseguiram um jeito de vender a água, de alguém ser dono da água e entregar a água. A água é da União. E o potencial hidrelétrico também é da União. Então, quem quiser ganhar dinheiro tem que fazer com que isso não funcione. Quem quiser ganhar dinheiro vendendo energia, vendendo carvão, vendendo óleo diesel, vendendo gás, tem que ter uma bancada de deputados, uma bancada de técnicos, uma bancada de jornalistas, uma bancada de ongueiros. Ongueiro você sabe quem é, né? Ongueiro é o dono de ONG, né? Tem que ter todas essas bancadas funcionando contra o concorrente. E por que a hidrelétrica que é a concorrente da termoelétrica? Por que a solar não é concorrente? Porque a solar precisa dela. A solar precisa ou da hidrelétrica ou da termoelétrica. A eólica não pode ajudar a solar. Aliás, quando não tem vento, também não tem sol. Sabe por quê? Porque o vento é que empurra as nuvens. O vento é que limpa o céu. Se o céu tiver nuvens, devido à falta de vento, também não haverá sol. Então, quando falta o vento, falta sol também. Porque o vento é quem empurra as nuvens. Fala para mim, quem é que emprega mais? A rede das hidrelétricas ou as termoelétricas? Seguramente tem os empregos durante a construção e tem os empregos durante a operação, certo? Durante ambos os períodos, as hidrelétricas empregam muito mais gente e custam muito menos. O pior é isso. E aí você vai me dizer, mas como é que o governo tem coragem de não comprar energia das hidrelétricas? Pois é, né? Quer dizer, é a história da tartaruga. Tem tartaruga em cima da árvore, pode tomar cuidado porque tem alguém que pôs ela lá, né? Eu acho que respondi tua pergunta. E, bom, eu preciso dizer isso também. Veja só, você falou do trabalhador que ganha salário mínimo e está pagando muito pela energia elétrica. Eu quero te lembrar do patrão dele. Você vai dizer, pô, Ivo, você não defende a classe trabalhadora? Você vai agora falar Mas é que sem o patrão dele, ele perde o emprego. E o patrão dele depende de energia barata. Porque a energia do Brasil... Não, agora você vai ouvir. A energia do Brasil custa o dobro da China, o dobro da Rússia e 30% mais cara que os Estados Unidos. Te pergunto, como é que a nossa indústria pode competir no mundo pagando energia mais cara do que dos Estados Unidos, da Rússia e da China? Da Rússia e da China é uma vergonha, é o dobro. O dobro. Por quê? Sabe por quê? Sabe por quê? Bom, eu estou dizendo é que o trabalhador é prejudicado, claro que é, mas
o patrão dele, se for prejudicado e não tiver produtos que possam concorrer com os produtos chineses, com os produtos russos, com os produtos americanos, vai perder a empresa. A empresa do patrão dele não vai ter condições de competir lá fora e vai mandar ele embora, porque vai perder contrato. Então ele não vai só pagar energia cara, ele vai pagar energia cara e não vai ter emprego. A desindustrialização do Brasil acontece em grande medida por causa do valor da energia elétrica como custo de produção aqui no Brasil. O governo Lula está fazendo um programa de financiamento mais barato para as indústrias comprarem máquinas mais modernas. Eu acho isso fabuloso, mas não resolve. Não resolve, porque não adianta a máquina ser comprada moderna e ela consumir energia mais cara do que dos nossos concorrentes. Não tem como vencer isso. A última vez que você ouviu falar de que estavam construindo uma hidrelétrica, quando foi? Não me lembro, nunca. Eu ouvi falar de Belo Monte e todo mundo, né, batendo palma, não, e todo mundo massacrando. Mas eu sei, né, eu estava vendo nessa notícia que você falou, que são 21 termoelétricas, né? E assim, daí agora você me fale, por favor, quando foi construída a última termoelétrica, a grande termoelétrica no Brasil? Todo dia tem alguma entrando no ar. Todo dia. Todo dia está sendo construído termoelétrica? O licenciamento de uma termoelétrica leva 90 dias. E de uma hidrelétrica? 5 anos, 6 anos, 7 anos, 8 anos. Tá, calma lá. Qual é o impacto da termoelétrica? Assim, não precisa falar o impacto, mas é assim, vamos dizer que se uma termoelétrica suja uma sala, né, uma sala de 10 metros quadrados, uma hidrelétrica suja uma sala de quantos metros quadrados? Para a gente conseguir entender da maneira primária. 1 sobre 60. 1 sobre 60. Significa que a termoelétrica, ela polui e suja 60 vezes mais que uma hidrelétrica. Isso. Mas o licenciamento ambiental dela é feito em 90 dias contra 5 anos de uma hidrelétrica? Isso. É pra rir, né? Não, desculpa, mas é pra rir. É pra rir. E tem mais. Quando você constrói uma hidrelétrica, você é obrigado a várias coisas. Uma delas, você tem que constituir ou reconstituir a área de preservação permanente, APP, em torno do reservatório. Tá? Você tem que reconstituir com espécies daquele local e você tem que monitorar esse crescimento, quer dizer, tudo coisa correta, tá? Agora, e para construir uma termoelétrica, quantas árvores você precisa plantar? Quanto? Nenhum repolho você não precisa plantar, não precisa fazer nenhuma horta, não precisa nada, não. E agora me pergunta, quantos por cento de uma hidrelétrica são feitas no Brasil? 100%. 100%. Uma hidrelétrica pode ser construída integralmente com equipamentos, turbinas, motores, quadros de comando nacional. Não, mas não tem nada importado? Nada, zero. Zero importado. As termoelétricas são totalmente importadas. As termoelétricas são totalmente importadas. Da China, por exemplo, é isso? Não, não. Bom, aqui em Belo Monte parece que vieram da China já. Ou tinha tecnologia chinesa. Né? Mas se você quiser comprar brasileiro, também tem. O que eu estou dizendo é que o Brasil produz tudo que é necessário para uma hidrelétrica. E produz muito pouco que é necessário para uma termoelétrica. As termoelétricas são praticamente totalmente importadas, prontas para o Brasil. Quando eu fui diretor
da Copel, presidente da Copel Distribuição, eu soube bem disso, porque tratamos disso, né? Tinha sido recém-construída a usina de Araucária. Então, recapitulando, as hidrelétricas, além de serem mais baratas, correto? Terem uma energia mais barata, gerarem uma energia a um custo menor, serem construídas com materiais 100% brasileiros, ou seja, se eu construo alguma coisa que 100% dessa coisa foi feita no Brasil, significa que são mais empregos no Brasil, mais dinheiro para o Brasil, no bolso do brasileiro. Porém, é dada prioridade para a construção de uma termoelétrica, cuja qual traz os materiais que a constrói de fora e depois, ou seja, não deixa dinheiro aqui para a nossa indústria, ou seja, a nossa indústria nacional não constrói essa termoelétrica, ou seja, dá dinheiro para gringo. E outra pergunta, e essa energia, quando passar a ser gerada, ela é 10 vezes mais cara do que a hidrelétrica. Eu fico imaginando aqui, então assim, perdoe a minha insistência em dizer isso, que tem angu nesse caroço. Opa, não. Tem caroço nesse angu. É verdade isso? É verdade. Infelizmente, essa é a verdade. Infelizmente, não é com alegria que eu digo isso, aliás, é com revolta até. Eu participei, aqui ó, quem conhece isso aqui vai lembrar. Eu participei em 2000. Isso aqui está escrito aqui. Está escrito aqui: diretrizes e linhas de ação para o setor elétrico brasileiro. Candidato Luiz Inácio Lula da Silva. Ano 2002. Quer dizer, eu participei da elaboração do programa de diretrizes para o setor elétrico do candidato Luiz Inácio Lula da Silva. Ok? Legal, participei. Não sei se é legal, se é bacana, se pode ser que alguém não goste, né? Mas eu participei e não me arrependo. Só que, infelizmente, o nosso candidato não cumpriu 88% do que está aqui, em termos de valor, até hoje. E ele já teve 5 governos, vamos lá, né? Que nos dois governos da Dilma, ele mandava um bocado. Então são 5 governos e não cumpriu as diretrizes. E o Brasil tem uma das energias mais caras do mundo. A sua indústria, eu tenho um gráfico aqui, esse eu vou mostrar. A indústria do Brasil, ela sofreu um aumento nas suas tarifas médias. Está aqui. Lado esquerdo é indústria, lado direito é residencial. Azul é o IPCA, a inflação pelo IPCA. Vermelho é a tarifa de energia para o setor industrial. Vejam o que aconteceu. Desde 1995 a 2021, a energia elétrica para a indústria subiu 174% acima da inflação. Quem é que aguenta isso? O residencial também subiu 73% acima da inflação. Quer dizer, é por isso que você acha que é cara a energia. E é cara. Comparado com outros países, é muito cara. Muito cara. Agora, para a indústria, isso aqui é fatal. Né? E agora eu vou mostrar o gráfico da evolução. Deixa eu só te fazer uma pergunta, então, Ivo. Aproveitando que você está com esse papel aí na mão. A gente sempre ouve falar que o que encarece as contas de luz, né, o que encarece são os impostos,
são as tarifas, né, é o ICMS e tal, não sei o quê. E pelo que você está me falando, então, a ideia que eu estou tendo é que não é só isso. O que mais encarece a energia, a minha conta de luz, é outra coisa que não aparece, é isso? Exatamente. E o que eu ia te mostrar. O que encarece é isso aqui, ó. De 95 em diante, a quantidade de energia termoelétrica instalada no Brasil multiplicou-se por 4. 4 vezes. 4 vezes. E ela custa 10 vezes mais caro. E ela saiu aqui em 95, nós tínhamos 8 gigawatts de termoelétricas. Em 2023, nós temos 30 mil. 30 mil. Então, meu amigo, foram 4 a 5 vezes mais energia instalada. E temos que fazer essa distinção, viu? O governo não pode continuar falando dessa maneira. O governo mistura energia instalada com energia utilizada. Geração, a diferença é que uma coisa é a máquina parada. Uma termoelétrica está parada e a outra está rodando, né? Então, a capacidade renovável do Brasil atingiu 90%. É? E às 4 da tarde? Onde é que está o solar de tudo isso? Acabou. Então, uma coisa está instalada a placa. Aliás, tem um negócio chamado fator de capacidade. Ninguém sabe o que é. Fator de capacidade é tipo de um rendimento, entendeu? Uma placa solar, ela tem o fator de capacidade máximo na região Nordeste, por aí, de 17%. Ou seja, se você instalar 1 megawatt, que é uma coisa grande pra caramba, 1 megawatt, você tem, na verdade, 170 quilowatts. Você tem 17% disso firme. Instalado 1. Firme 0,17 kW. Você está entendendo? Tá, tô entendendo. É tipo assim, eu tenho capacidade para 1, mas eu uso eu tenho capacidade para 1 megawatt, mas eu uso só 170. Você consegue usar, você só consegue usar médio, porque ao meio-dia, quando o sol está a pino, não tem nuvem nenhuma, a placa está limpa, ela não tem fissura, ela vai gerar 1 megawatt. Aquilo que você comprou vai ser gerado, entendeu? Só que às 4 da tarde não é isso. E na média, se você pegar a média, porque o meio-dia só tem um na vida, né? Só tem um por dia. Na média, em vez de 1 megawatt, ela gerou 170 quilowatts. Isso pouca gente sabe. Qual é o fator de capacidade da hidrelétrica? 55%. Você instala 1 mega, você tem 550 quilowatts. Não 170, você tem 550. E a termoelétrica? A termoelétrica é full, é 98%. É 98%, tem 2% lá para uma manutençãozinha de noite. Agora, custa petróleo. Gasta petróleo. Gasta gás. Aumenta a poluição e o preço, ela é 10 vezes mais cara. Então eu prefiro uma coisa. Veja só, falando em dinheiro, o que você prefere? O que você prefere? Uma coisa que funciona 98% do tempo, mas é 10 vezes mais cara do que uma coisa que funciona firme 55% do tempo. Qual você prefere? Custa 10 vezes menos. Ela produz metade, vamos falar assim, mas custa 10 vezes menos. Não precisa ser
engenheiro, não precisa ser nada para entender. Não precisa ser primo rico para poder entender isso. Não precisa. É isso. Bom, eu queria mostrar esse outro gráfico aqui, muito interessante também, que é a capacidade instalada em vários países famosos que fazem doações a organizações não governamentais estrangeiras para virem ao Brasil falar mal do Brasil em tudo, mas principalmente com relação a hidrelétricas. Então, esses países que falam mal de nós, como a França, 100% da capacidade da França, hidrelétrica da França já foi utilizada. Alemanha, 82% da capacidade hidrelétrica da Alemanha já foi utilizada. Noruega, 61% usada. Estados Unidos, 60%. Então, os Estados Unidos já usou 60% e vem reclamar aqui os ongueiros pagos por eles. Aliás, quem é que paga ongueiro? O Paulo Henrique Amorim conseguiu um relatório da ABIN, Agência Brasileira de Informação. Está na internet, quem quiser, está lá, botar ABIN, Paulo Henrique Amorim, vai aparecer quem é que pagava as ONGs que fizeram campanha contra Belo Monte. A embaixada, imagina, a embaixada da Dinamarca, embaixada de vários países europeus, pagava essas ONGs para irem cutucar os indígenas, fazer os indígenas fazerem manifestações, arriscando até a morte. Bom, um dia precisamos falar sobre o que foi feito pela EPE, que é uma empresa de pesquisa energética brasileira, contra a população indígena, nos anos 2004, 2005, 2006, 2007, que foi dali que aconteceu todos os conflitos. Você não vai acreditar nisso, eu tenho que te mandar, Alessandro, eu vou publicar e vou te mandar. São reportagens do Valor, reportagens da Isto É, reportagens de revistas famosas, né, com detalhes, riquíssimas em detalhes, mostrando que o governo do presidente Lula, o primeiro governo do presidente Lula, não sei se o presidente sabia ou não, mas foi a campo, sem avisar os indígenas, mandou empresas de topografia visitarem e quererem fazer levantamentos em 70 terras indígenas para construir 70 hidrelétricas, entendeu? Sem nem conversar com eles, sem fazer reunião, sem fazer a chamada oitiva da população indígena. Uma autêntica operação de bandeira falsa. Você já ouviu falar de false flag? Quando você provoca uma população contra o teu inimigo e você diz que você era daquele país. Você muda a bandeira, usa uma outra bandeira, faz uma coisa ruim para botar a culpa no outro. Então, foi isso que fez a EPE quando, sem autorização dos indígenas, sem nenhuma comunicação com a FUNAI, foi lá, entrou em 70 terras indígenas para criar conflito. Para o governo Lula, logo no começo, ser obrigado a não cumprir o que está aqui. A maneira que eles encontraram de não cumprir e de fazer essa termificação toda, que deve interessar a alguém, foi desrespeitar as populações indígenas, tentar na marra entrar lá dentro, e quando não conseguiram, chamaram a Força de Segurança Nacional. Você já imaginou que vergonha se um daqueles indígenas morre por um tiro disparado por um soldado mal preparado? Que vergonha para o Brasil seria isso? Que lástima seria isso? Que vergonha seria para o governo Lula? Mas tenho que concordar com você que vamos precisar falar outras vezes. E se você me perguntar, você não fez a pergunta que eu estava esperando. A pergunta que eu estava esperando é como é que conserta isso, Ivo?
Bom, eu respondo assim: como é que consertou a saúde do Brasil? Porque não venham me dizer que a saúde do Brasil é a pior do mundo, porque não é. A saúde do Brasil é muito melhor, por exemplo, do que a saúde nos Estados Unidos. Você sabe que lá as pessoas não têm direito a nada. Ou elas pagam, ou não têm direito a nada. Que no Brasil não é assim. E o que consertou isso? Existem hospitais privados, conveniados com o SUS, existem hospitais públicos, e há um convívio harmônico e as pessoas são atendidas. Demora mais, demora menos, mas são atendidas. Ah, mas tem urgência, consegue uma urgência e tal. Agora, na área da energia, qual é a diferença? Na área da energia, meu amigo, agora é tudo privado. Você não tem mais nem informação correta, você não tem mais. Hoje, por exemplo, você estava ouvindo duas notícias vindas do mesmo governo. Uma dizendo que nós somos campeão da renovável e a outra está dizendo que nós temos que comprar gás de fracking, condenado pelo Papa. Tá? Então, qual é a diferença para a saúde, para a educação e para outras áreas que vão bem? Elas têm o que se chama governança pública. Não é governo, governança. Elas têm submissão a um negócio chamado Conselho Nacional de Saúde, Conselho Nacional de Educação, Conselho Nacional de Economia Solidária, Conselho Nacional de Meio Ambiente, Conselho Nacional de Cultura. Não existe Conselho Nacional de Energia. Por quê? Por quê? Porque se todo mundo souber o que eu estou te falando aqui, aquelas 3 famílias não vão ganhar o dinheiro que ganham. E as empresas que pagam uma das energias mais caras do mundo vão pagar uma energia com preço normal. E serão empresas com capacidade de concorrer no exterior de muito melhor forma. Governança pública. Que não é estatal, hein? Público não quer dizer estatal. Público é público. Pública é governança através do governo, da comunidade, de entidades que representam a população. Exatamente. Como no Conselho Nacional de Saúde. Se você for no Conselho Nacional de Saúde, primeiro, tem representantes de todos os estados conforme a população. Os representantes são escolhidos nos municípios por conselhos municipais. São chamadas conferências nacionais. Conferência Nacional de Saúde, Conferência Nacional de Educação, Conferência Nacional de 67 atividades. Energia? Não. Aí não tem conferência, quem manda sou eu, e aquela história, manda quem pode, obedece quem tem juízo.